a nossa live hoje. O tema é preenchimento de olheiras, porque muita gente me pergunta sobre isso. Tanto paciente quanto profissional. O que eu escuto de dúvidas assim, doutora, eu fiz o preenchimento e fez uma bolsinha. Doutora, eu fiz o preenchimento e ficou azul, né? A região. Doutora, eu fiz o preenchimento e agora a pele por cima do preenchimento está enrugada. Então, tem muitas dúvidas sobre isso e muitos pacientes perguntam, muitos pacientes não, falei já dos pacientes, e muitos profissionais perguntam, qual material usar, qual preenchedor escolher, que camada colocar, e assim por diante. Então, eu resolvi fazer uma live sobre isso, para tentar ajudar vocês a desmistificar esse tema, né, a conseguir ter um resultado melhor mesmo, e cada vez que a gente dá um passinho a mais na harmonização, a gente fica mais perto de dominar a ROF com segurança e excelência, que é o objetivo de todos os profissionais de harmonização. Vocês me desculpem que eu estou um pouquinho fanhosa, porque eu estou gripada. Não se preocupem que não é nenhum desses bichinhos que tá andando por aí, né? Já fiz teste e é só uma gripinha mesmo, tá bom? Então, bora lá? Eu sou a doutora Camila Scremin, sou especialista em harmonização facial e professora de ROF, tá? E a gente faz essa série de lives para vocês para ajudar vocês a conhecerem os procedimentos, a entenderem melhor os procedimentos e ficarem mais perto de dominar a ROF, tá? E quando eu falo a gente, é uma equipe toda que está aqui para fazer isso acontecer. Eu não sou sozinha, né? Eu tenho muitas pessoas atrás, né, aqui no meu backstage, que me ajudam a estar aqui com vocês sempre nos nossos encontros, tá bom? Então, vamos lá falar sobre preenchimento de olheiras hoje. Então, vamos entender o que é o preenchimento de olheiras, a olheira e tudo mais. Então, a gente tem alguns tipos de olheiras, né? A gente tem olheira escura, olheira funda e olheira com bolsas. Eu estou sendo muito simplista, tem muito mais que isso, mas as principais são essas. Então, a olheira escura, normalmente ela tem um excesso de melanina ou um excesso de ferro na região. Como assim ferro? É hemosiderina o nome. Na nossa molécula da hemoglobina, que fica no nosso sangue, hemoglobina é o que transporta o oxigênio dentro do nosso sangue. Nessa molécula de hemoglobina, existe um composto de ferro para fazer a ligação química ali. E quando a gente tem uma olheira com muitos vasinhos superficiais, esses vasinhos eventualmente se rompem e tem um derramamento sanguíneo ali. E esse ferro fica ali preso, fazendo uma coloração mais arroxeada, tá? Então, a olheira escura, normalmente, são os dois motivos. Excesso de melanina, que é o que dá cor na pele mesmo, né? E isso é mais comum em pacientes... Vou ter que limpar meu nariz. Isso é mais comum em pacientes com a pele mais escura. E pacientes com excesso de ferro, de hemosiderina, que é mais comum em pacientes de pele mais clara, tá? Porque a pele mais clara fica quase transparente ali na região e mostra esse excesso de ferro. Então, olheira escura, isso, tá? Olheira funda é quando realmente tem uma concavidade aqui que mostra o desenho, né, da órbita. O que é isso? Deixa eu pegar o desenho aqui. Em casa. Então, aqui, ó, nós temos esse buraco, vou chamar de buraco, mas está super errado, tá? Esse buraco onde acomoda o globo ocular, que chama órbita, tá? A órbita, ela tem dentro dela aqui, ó, bem nesse vãozinho aqui onde eu tô passando o dedo. Ih, no YouTube não tá aparecendo, peraí, então vou falar de novo. Esse buraco aqui é a órbita, tá? E bem nesse vãozinho aqui onde eu tô passando o dedo, existem três gordurinhas. A proximal aqui, a interna, a central e a externa, que faz o acolchoamento do globo ocular, tá?
Então, quando essas gordurinhas estão muito lá para dentro, faz uma concavidade aqui, porque faz o desenho do osso realmente, tá? A pele está muito próxima ao osso e fica super fininho, tá? Super fininho não, super afundado. E é isso que acontece na olheira funda. Outro motivo de olheira funda é o seguinte: quando o paciente é submetido a uma blefaroplastia, uma cirurgia para remoção de bolsas aqui, muito jovem. E aí, ou tira-se gordura demais, ou tira-se muito cedo. E aí também fica um afundamento porque faltam essas gordurinhas, tá? Então, esse é o motivo da olheira funda. É uma coisa anatômica. E a olheira com bolsas são essas mesmas gordurinhas que eu mostrei para vocês aqui, a interna, a central e a externa, que em vez delas estarem aqui, ó, dentro da borda óssea, elas prolapsaram, elas caíram aqui, ó, para fora da borda óssea e elas estão aparentes na nossa olheira, tá? Então, são basicamente esses os 3 tipos de olheiras que a gente mais encontra. Tem outros, tem flacidez palpebral, tem muita coisa envolvida, tem, mas essas são as principais, tá? E também pode ter a combinação, pode ser funda e escura, tá? Mas vamos entender tudo isso direitinho. Ok. Então, se eu tenho na olheira funda uma pigmentação, você concorda comigo que preencher essa pigmentação não vai adiantar nada, certo? Que colocar o ácido hialurônico nessa pigmentação não adianta nada, porque não vai fazer com que essa olheira fique clara, certo? Então, a olheira funda não tem indicação de preenchimento se ela for unicamente funda, tá? Funda não, escura. Se ela for unicamente escura, ela não tem indicação de preenchimento. O que pode ser feito para olheira escura? Pode ser feito tecnologias, normalmente lasers funcionam muito bem, tá? Para ir diminuindo esses pigmentos. O laser vai lá e explode o pigmento, tá? Normalmente eu indico fazer tecnologias. Agora, se o paciente tem olheira funda, e esse paciente vai se beneficiar demais do preenchimento, porque vai repor o volume da região, vai disfarçar a borda óssea que está aparente, tá? Mas Camila, se o meu paciente tem olheira funda e escura, o que eu faço? Ele tem indicação das duas coisas daí, né? Tanto preenchimento quanto tecnologia. Mas normalmente, quando o paciente tem olheira funda e escura, a hora que você preenche, dá uma clareada, porque você muda o efeito óptico da região. Né? Você tira aquela sombra daquela profundidade e traz mais para frente. Então a luz vai bater primeiro e a aparência óptica dela vai ser que ela está mais clara, mas na prática ela não tá, tá? É uma aparência só. E o paciente que tem olheiras com bolsas também pode se beneficiar do preenchimento em alguns casos. Quando o paciente tem uma diferença de altura entre a bolsa aqui da área dos olhos e os compartimentos de gordura malar aqui, aí a gente pode regularizar essa altura e disfarçar essas bolsas. Mas se essa bolsa é caída ou se essa bolsa é muito prolapsada, precisa encaminhar para cirurgia daí, tá? A gente precisa fazer uma blefaroplastia. Beleza? Então entendemos sobre as olheiras, né? Para a gente poder falar sobre o preenchimento. Outra coisa importante que a gente precisa entender é que normalmente a pele da nossa face ela tem algumas camadas. Então, falando lá do fundo para fora, ela tem osso, ela tem gordura profunda, ela tem músculos, gordura superficial e a pele propriamente dita, tá? Normalmente a pele é assim na nossa face. Porém, a pele da olheira é assim, ó, osso, músculo, pele. Não tem gordura. Então, a gordura que muitas vezes nos ajuda a disfarçar o preenchimento, a esconder o nosso material, não existe na área dos olhos, na área da pálpebra inferior. Então, é muito importante esse fato para que você fique atento de que você precisa disfarçar o seu preenchedor de algum outro jeito. Outra coisa muito importante, a espessura da pele da pálpebra inferior, ela é a mais fina do corpo humano. Ela gira em torno de 0,2 milímetros, tá?
Eu não estou falando para vocês de 2 milímetros, é 0,2 milímetros, tá? É muito, muito fina mesmo. Então, como ela é muito fina, ela é transparente. Então, imagine que você vai colocar o preenchedor ali embaixo e vai aparecer, tá? Se você não colocar na região correta, você vai ter um efeito Tyndall, né? Vai ficar roxo aquela região. Se você não colocar no lugar correto, porque a pele é transparente e vai aparecer. Beleza? Tá. Acho que consegui contextualizar mais ou menos para vocês tudo sobre a olheira. Vamos partir para o preenchimento agora. E aí, ok, Camila, entendi que eu vou fazer preenchimento e olheira que é funda, em alguns casos de olheira com bolsa. Beleza. E aí, como é que é esse preenchimento? Bem, como a pele da região da olheira é muito fininha, ela é transparente, a gente tem que imaginar que se a gente colocar o ácido hialurônico na camada ali embaixo da pele, entre o músculo e a pele, nós vamos criar um efeito Tyndall. O que é isso? É quando a olheira fica meio azulada, meio arroxeada. Por quê? Porque a gente tem uma coisa transparente e depois nós temos um gel, tá? Uma pele bem fina, transparente, e ainda nós temos um gel, né? Por trás dessa pele. E isso vai mostrar, vai fazer um efeito óptico que vai mostrar como se estivesse mostrando uma piscina por baixo de uma tela muito fina. Você enxerga aquele gel atrás com uma cor roxa e azulada, tá? Então a gente já sabe, ponto 1, que não devemos preencher a olheira superficialmente, porque senão vamos ter efeito Tyndall, tá? Então, o ideal no preenchimento de olheira é o preenchimento abaixo do músculo orbicular dos olhos, tá? Na borda óssea. Então, gente, você vem aqui, ó, na borda óssea, palpa bem onde tá o teu paciente, palpa bem a borda óssea, tá? E o teu preenchimento vai ser depositado aqui, ó, juntinho na borda óssea, tá? Tá bom, Camila. Então, tem que ser profundo, mas eu faço superficial e dá certo. Que bom para você. Pessoa de sorte, está dando certo ainda, porque uma hora vai dar errado, tá? Outra coisa importante é que na pálpebra inferior nós temos muitos canais lacrimais e é uma área de drenagem bem deficiente, ou seja, é um acúmulo de líquido aqui. Pode ver quando você acorda, teu olho normalmente está mais fechadinho, está mais inchado, porque houve um acúmulo de líquido que não conseguiu drenar. Então, quando você coloca o preenchimento, o gel de ácido hialurônico mais superficial, você tende a diminuir ainda mais essa drenagem, tá? E a ocorrência de bolsas é muito maior. Beleza? Então, eu tenho 2 motivos para dizer para vocês que o preenchedor precisa ficar embaixo do músculo, lá pertinho do periósteo, tá? O que mais? Camila, qual reologia do preenchedor nós vamos usar? Bem, nós temos que imaginar 2 coisas. Eu preciso de um material que seja bem maleável, porque é uma área muito delicada, mas eu também preciso de um material que não escorra, né? Que o escoamento dele seja um pouco menor, porque eu preciso que ele fique paradinho na borda óssea, certo? Então, uma ideia é vocês escolherem um material de reologia de baixa para média, tá? Não tão maleável, mas também não tão durinho. Por quê? Porque aí vocês conseguem acomodar o material sem ter medo de escoamento, tá? Eu vou dizer para vocês algumas experiências que eu já tive na vida. Eu já fiz preenchimento na minha olheira, aliás, sempre faço, mas eu já fiz preenchimento com material que o escoamento era muito grande. Eu fiquei com bolsas aqui porque o material desceu nessa região, ó, tá? Fiquei com bolsas aqui, tive que remover com hialuronidase. Já fiz preenchimento em peles finas, muito fininhas, com um material um pouco mais firme, com uma reologia mais alta, e o preenchimento ficou aparente. Então, nesse caso, eu deveria ter escolhido um material com uma reologia um pouquinho menor, mais maleável. Então, não existe uma receita de bolo, tá? A receita é a seguinte: avalie o seu paciente. Quanto mais fininha a pele,
Mais importante que você escolha um material mais maleável, mas cuidado com o escoamento. Quanto mais densa essa pele, com mais colágeno, mais fácil fica de você esconder o teu material. Então, você pode pegar um material que dê um pouco mais de estrutura para essa olheira, tá? Produtos que eu gosto, o Restylane clássico, o Refine, da Restylane também, o Vollift, o Volbella, da Juvederm, tá? Deixa eu pensar se eu uso mais algum. Acho que não, esses aí, tá? O Kiss, de vez em quando eu gosto para olheira também. Então, eu gosto desses produtos. Não conheço todas as linhas de produtos. E tem um produto que tem uma grata surpresa. O Belotero. O Belotero Balance, que é a caixinha alaranjada. Ele tem uma tecnologia que não permite essa aparência de efeito Tyndall. Então, se por acaso você colocou ele numa camadinha que não ficou tão lá embaixo, ele tem uma tecnologia para não fazer efeito Tyndall. Ele tem um baixo perfil de escoamento, ele dá uma boa estrutura. Eu acho que ele não fica tão bom em peles finas, mas ele funciona muito bem. Vou limpar meu nariz de novo, tá, galera? Não é fácil essa vida de gripada, hein? Tá. Falei para vocês sobre o material que eu uso. Então, eu uso todos esses. Tenho todos esses na minha gaveta. Na minha gaveta não, no meu armário. Aí, outra coisa. Qual que vai ser o nosso dispositivo de aplicação? O que é isso, Camila? Agulha ou cânula? Basicamente isso. Gente, é uma região super vascularizada, né? Super vascularizada. Eu não entro com agulha, muito difícil. Eu gosto de fazer um pertuito normalmente aqui nessa região, que eu consiga acessar tanto a lateral, a olheira lateral, quanto a calha lacrimal mesmo, né? Mas, de vez em quando, a gente precisa fazer um bolus supraperiosteal. E aí eu entro com a agulha bem perpendicular, bato lá no osso, aspiro e faço a bolinha. Porque às vezes o paciente precisa, faltou só ali, sabe? Mas é quase que uma certeza de que vai ficar um hematoma, porque é uma região muito, muito vascularizada, tá? Eu gosto muito de entrar com a cânula 25, gosto muito dos preenchedores que tem lidocaína na composição, porque assim o meu paciente já fica com um conforto ali anestésico e vai tranquilo o preenchimento. Mas mais importante do que tudo isso que eu falei é você conseguir analisar o teu paciente num outro sentido. A gente tem aqui, nessa região, a pré-maxila, certo? Esse osso aqui, essa região, a pré-maxila. E muitas vezes o que o teu paciente tem não é uma olheira, é afundamento da pré-maxila, que faz tudo parecer mais fundo. Então, normalmente, o preenchimento de olheira tem que contemplar essa parte aqui da pré-maxila e a olheira, tá? Porque esse pedacinho aqui, ó, que eu tô com o dedo, é onde vai dar estrutura para você fazer a olheira. Quanto de material, Camila? Depende muito do paciente, né? Tem paciente que vai em 1 ml, tem paciente que vai em meio, tem paciente que vai 0,25, mas normalmente você preenche um pouco aqui a pré-maxila para dar estrutura para a tua olheira. Oi, Aninha. Tá, gente, quero contar para vocês agora uma história que aconteceu comigo recentemente. Minha secretária está aqui para provar que é verdade qualquer coisa. Eu tenho uma paciente muito querida e ela veio até mim para tratar, né, fazer todos os procedimentos necessários para ela. E uma queixa dela é que ela tinha feito um preenchimento nessa região de pálpebra inferior de olheiras, tá? Com outro profissional há algum tempo, e que quando ela acordava, ela tava com uma mega bolsa, só do lado do olho, tá? Só de um dos lados. E ela queria que eu resolvesse aquilo. Aí eu falei, olha, primeiro de tudo, vamos fazer um ultrassom para descobrir o que é isso aí, né? Se é ácido hialurônico, se não é outro tipo de preenchedor, e vamos descobrir em qual camada está. Enfim, ela fez o ultrassom e a gente percebeu, né, no ultrassom, o laudo do exame veio mostrando que era ácido hialurônico sim, mas que ele estava numa camada muito superficial.
Então, lembra que eu falei para vocês do problema de drenagem? Então, quando ela dormia, deitava, acumulava líquido ali e fazia uma bolsa. E aí, durante o dia, esse líquido escoava. Mas quando ela deitava, fazia a bolsa novamente. Por quê? Esse preenchedor superficial não permitia uma drenagem adequada da região. O que eu fiz? Peguei hialuronidase, dissolvi todo o preenchimento dessa região e agora a gente começou a aplicar aos poucos supraperosteal. Por que aos poucos? Porque eu já sei que essa minha paciente tem problema de drenagem. Então eu preciso ficar bem atento para não acontecer isso de novo. Porque não é porque eu estou aplicando lá supraperosteal que é uma garantia de que eu não vou ter problemas de drenagem. É menos provável, mas não garante nada. E outra coisa muito importante que eu esqueci de falar para vocês na hora que eu estava falando de preenchimento é o seguinte: o bom injetor sabe que nessa região tem muito líquido. Tem líquido, seja de linfa, seja de lágrima, seja os próprios vasos sanguíneos. É uma região muito hidratada, tá? Então, a gente sabe que a principal capacidade do ácido hialurônico é também a atração de moléculas de água. Então, para a gente ter um preenchimento de olheira muito bom, a gente precisa, na hora do procedimento em si, deixar quase boa essa olheira, sabe? Quase totalmente preenchida. Porque aí esse ácido hialurônico vai hidratar e aí sim ele vai ficar legal no resultado final, tá? Então, o preenchimento de olheira, o paciente tem que sair com aquela sensação assim de que, puxa, faltava um golinho, sabe? Esse é o melhor dica que eu posso dar para vocês, porque a chance desse preenchimento hidratar e depois ficar perfeito é ótima. E se você preenche demais, hidrata, faz uma bolsa por excesso de material, você vai ter que usar a hialuronidase para tirar, tá? Então, realmente é super importante que você fique atento à quantidade do preenchedor que você está usando, tá? E não existe uma quantidade assim correta, né? Depende do paciente. Normalmente, nós não temos rostos faces simétricas, né? Normalmente são assimétricas. Então, às vezes, você tem que colocar um pouquinho mais lá, um pouquinho menos ali, e assim por diante, tá? Uma outra coisa que a gente precisa abordar quando a gente fala de olheira é a olheira lateral, é a lateral da órbita. Esse pedaço aqui, ó. Tá? Essa lateral da órbita. Por quê? Porque com o envelhecimento, nós temos a remodelação da órbita, né? E normalmente a órbita é o que remodela primeiro, e esse buraquinho aqui que eu falei para vocês, né, que acomoda o olho, ele vai ficando maior, maior, maior com o envelhecimento, tá? Vai ficando realmente maior e vai ficando sem estrutura. Esse osso aqui, ele apoia uma gordurinha, um músculo, então ele faz um volume, ó, na minha face hoje, ele faz um volume. À medida que eu envelhecer, ele vai perdendo volume e eu preciso repor esse volume, né? Nós temos que pensar que o cérebro primitivo imagina que tudo numa face que remeta ao esqueleto significa, o cérebro primitivo, tá? Significa um envelhecimento, uma pessoa mais fraca, né, que não tem capacidades cognitivas completas. Por quê? Não estou falando que seja isso, tá, gente? Eu estou falando que o cérebro primitivo é aquele cérebro do homem que ia correr para caçar, tá? Que precisava caçar para poder, que andava em bando para poder sobreviver. Então, uma pessoa idosa naquela situação não conseguia correr tão bem para caçar, era um peso, vamos dizer assim, naquele grupo. E a gente ainda tem um pouco dessa programação do cérebro primitivo. Então, quando você olha o rosto de uma pessoa e enxerga, mesmo que seja subliminarmente, o esqueleto, automaticamente você deprecia aquilo. Por quê? Porque o cérebro primitivo diz isso, a pessoa é fraca, é velha
e não consegue fazer as coisas necessárias para a tribo sobreviver, vamos dizer assim. Então, não menospreze a olheira lateral, tá? Essa parte lateral da olheira, ela é muito importante. Não adianta nada você preencher e deixar bonitinho toda essa região aqui, tá? E deixar um afundamento nessa região. Não fica legal. O paciente não gosta, não fica feliz e é um outro tipo. Peraí. Ai, meu Deus, que gripe. É um outro tipo de evidenciar o envelhecimento dele. Chama atenção para esse preenchimento que você fez, porque aqui está muito afundado. Então, preste atenção nisso também, tá? Camila, quais os riscos que eu tenho no preenchimento de olheira? Olha, são vários riscos, principalmente as intercorrências, são essas que eu falei para vocês de formar uma bolsa ou de ter efeito Tyndall, né? Então, o efeito Tyndall normalmente é por material superficial, né? A pele ser muito fina ou o material estar muito superficial. Às vezes, a pele fina você pode colocar até embaixo do músculo e se você escolher o material errado, você vai ter efeito Tyndall do mesmo jeito, tá? O material vai ficar aparente. E a bolsinha de líquido, ou ela é uma bolsinha por problema de drenagem, né? Ou ela é uma bolsinha por escoamento do ácido hialurônico que você escolheu, tá? Essas são as duas principais intercorrências. Mas eu posso ter problemas vasculares, né? Se eu injetar dentro de alguma artéria, eu posso ter um problema vascular, um risco vascular, de embolia, de cegueira, né? Então, por isso que eu gosto tanto da cânula, que me traz mais segurança. Mas eu preciso cuidar. Cânulas muito finas furam como agulhas, tá? Não é porque eu tô com a cânula que eu tô 100% segura. Eu preciso conhecer a anatomia, eu preciso ter certeza de onde eu tô para injetar, tá? Então, quando você consegue desmistificar tudo isso dentro do preenchimento, então como é que é? Eu conheço a anatomia da região. Eu sei que ali tem osso, músculo e pele, tá? Eu fiz análise facial no meu paciente. Eu já vi que ele está com um afundamento aqui na premaxila, na lateral da olheira, que ele tem uma olheira funda, que é uma boa indicação para o preenchimento, e que a pele dele é uma pele bem fina. Então, eu vou escolher uma técnica para que eu consiga resolver isso para o meu paciente. Então, eu vou escolher uma técnica, então eu vou, como eu disse para vocês, eu gosto de fazer um pertuito que me deixa alcançar toda a olheira. Às vezes eu faço um outro pertuito aqui para vir, né, para essa região. Então, tá, eu escolhi a técnica, o dispositivo de injeção, eu vou usar uma cânula e tudo mais. Tá, e agora eu preciso conhecer o produto que eu vou usar ali. Bom, se o meu paciente tem uma pele fina, eu não posso usar um produto muito pesado, tá? Eu preciso usar um produto mais leve. E se ele tem pele fina, eu posso optar por um produto mais leve e que tenha uma tecnologia que evite o efeito Tyndall, né? Então, o Belotero é uma boa opção, o Belotero Balance para esse caso. O Restylane Refine é uma boa opção para esse caso. Eu já não iria de Volbella, porque o Volbella dá um pouquinho de escoamento nessa região. Então, se o meu paciente tem a pele fina, pode aparecer uma bolsinha. O Vollift pode ser, mas ele já é mais firme, pode ficar aparente porque o meu paciente está com a pele muito fina. Né? O Restylane clássico mesmo, ele vai aparecer porque o meu paciente tem pele fina. Então, é assim que eu escolho. Eu tenho que ter uma linha de raciocínio para construir um bom trabalho, né? E eu vou lá, tá? Escolhi já meu material, já sei a anatomia, já fiz a análise facial, dispositivo de injeção, minha técnica, tá tudo certo. Fiz o preenchimento. Como que eu vou fazer? Eu sempre vou deixar aquém do ideal, né? Eu vou fazer quase perfeito. O paciente vai levantar e vai ter aquela sensação de quero mais. E eu marco esse paciente ali 30 dias, porque vai ter uma hidratação e essa hidratação normalmente é suficiente. Já te respondo, doutora Lara, só um pouquinho.
marca o paciente dali em 30 dias. Normalmente a hidratação que o ácido hialurônico tem nesses 30 dias, a quantidade de água que foi atraída pelas moléculas de ácido hialurônico vão deixar esse preenchimento suficientemente bom. Caso não, você faz algum retoque, tá? A doutora Lara perguntou do Belotero Intense, né? Então eu falei para vocês lá no comecinho, quando eu estava falando dos materiais, que o Belotero Balance, ele tem uma capacidade de não ficar, ele tem uma tecnologia onde ele não mostra efeito Tyndall. É só o Belotero Balance que tem essa tecnologia, tá? O Belotero Intense, ele é mais pesado e pode ser que fique aparente quando o paciente tem uma pele muito fininha, tá? Ele, digamos, o Belotero Intense, você pode colocar ele na mesma classificação, quando eu estava falando dos preenchidores, do Restylane Clássico e do Vollift, tá? Que ele vai ficar mais ou menos nessa situação. Outra coisa muito importante para vocês pensarem no preenchedor, de nada, para vocês pensarem no preenchedor, que eu já ia esquecendo, mas ainda bem que a doutora Lara perguntou isso que eu me lembrei. Quando vocês forem pensar em preenchedor na área dos olhos, vocês precisam escolher preenchedores que tenham swelling factor baixo. Que raios é isso, Camila? Swelling factor é a capacidade de atração de água, tá? Então, quanto menos atração de água ele fizer para essa região, melhor, porque é menos chance de você ter bolsas. Então, um preenchedor que tem um swelling factor muito alto é o Restylane Finesse. Outros preenchedores que têm um swelling factor muito alto, a linha da Juvederm Ultra, Ultra Plus, tá? Então, preenchedores que têm a capacidade higroscópica muito alta são péssimos para a região da olheira, porque eles vão eventualmente fazer uma bolsa. Eles podem não fazer dali 30 dias, mas eles vão no futuro atrair tanta água que vão fazer uma bolsa. Então, por isso que é tão importante vocês conhecerem o material que vocês vão usar para essa região, tá? E da linha do Belotero, que a doutora perguntou, o único que tem a tecnologia para não ter essa aparência de efeito Tyndall é o Belotero Balance, tá? Tanto que ele é o material indicado para Blanching Technique, que são injeções intradérmicas, ou seja, dentro da derme, tá? Então, bem superficial. Para código de barras, para alguma ruga marcada, né? Alguma quebra na pele. Esse é o preenchedor mais indicado, tá? Porque ele não fica aparente, aquelas bolinhas azuis ou a sensação de arroxeado, tá bom? Gente, então, o que eu queria falar para vocês hoje é que o preenchimento de olheira pode ser muito bom e fica muito bom. Os pacientes gostam e é agora, com essa época que a gente está vivendo de máscaras, um dos pedidos que a gente mais tem no consultório, que eu mais tenho, sabe? Ontem eu fiz, antes de ontem eu fiz, hoje eu sei que tem para fazer. Então, é um diferencial você saber fazer, mas você precisa estudar a anatomia, entender a análise facial do paciente. Não é uma receita igual para todo mundo. Você precisa conhecer os materiais que você tem à sua disposição. Outro preenchedor que tem o swelling factor altíssimo, altíssimo, e eu vejo muita gente usando para a área das olheiras, é o Renova Fio. Ele é péssimo para isso, tá? Ele é bom para outras coisas, mas para a olheira ele é péssimo, não funciona. Ai, mas para mim funcionou, Camila. Que bom que você tem uma estrela dourada que fez funcionar para você. Para todos os outros mortais não vai funcionar, tá? Mas enfim, gente, o que eu queria dizer para vocês é assim, ó. É importante saber fazer preenchimento de olheiras, é uma das bases para dominar a harmonização, mas a gente sempre tem que pensar que a gente precisa fazer os procedimentos com segurança e ter resultados excelentes, porque o paciente tem opções hoje no mercado, ele não precisa tratar com você, tá? Mas você pode ser o diferencial na vida dele. Então você precisa ter segurança e estudar e conhecer o que você está fazendo, que eu tenho certeza que dessa maneira você vai conseguir se diferenciar, você vai conseguir dominar a harmonização e ter realmente segurança e excelência, né? É o que muda o jogo.